Almas queridas, obrigado pela companhia, pelo carinho. Dentro de alguns instantes, obedecendo a programação e a disciplina, vamos iniciar o nosso estudo em torno do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, item 8, capítulo 1 do Evangelho, item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Como sempre, serei objetivo, singelo, procurando trazer o máximo de informações ao meu alcance. Elevemos o pensamento e o coração a Deus, a Jesus e aos Espíritos bons, tocados de profundo amor e de profunda gratidão. Nas semanas anteriores, estudamos sobre os 3 motivos que levaram Allan Kardec a organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a primeira grande revelação, Moisés, sobre o Cristo, que personifica a segunda grande revelação, e sobre o Espiritismo, que é, sem dúvida, o Consolador prometido e a terceira grande revelação para o Ocidente. Hoje, na sequência do capítulo 1, que pretendemos terminar na próxima semana, com o tópico A Era Nova ou a Nova Era, a depender da tradução, e assim fecharemos o capítulo 1. Aliança da Ciência e da Religião. Direi a vocês, internautas, que podemos dizer que a ciência e a religião são 2 irmãs. Deus as enviou, cada um a seu tempo, para que ambas pudessem cooperar com as criaturas humanas, suas irmãs. Deus, Pai de infinita justiça, de infinito amor e de infinita misericórdia, quer que todos nós, os seus filhos, evoluamos, atingindo a perfeição relativa, a plenitude, a felicidade e a paz. E desde a hora primeira da nossa vida, há bilhões de anos, Deus, através do Cristo, tem cuidado de todos nós indistintamente, incondicionalmente. E de tempos em tempos, manda este ou aquele filho
ou filha, para que eles possam auxiliar os seus irmãos. De uma maneira algo parabólica ou romântica, direi que a religião é a irmã mais velha. Nasceu há muitos milênios. Quando você puder, leia as questões 5 e 6 de O Livro dos Espíritos e você verá que o sentimento religioso é um sentimento instintivo. Desde quando, portanto, os instintos começaram a atuar na nossa vida, desde quando adquirimos, ainda que muito precária, uma certa percepção das coisas, alguma consciência das coisas, ainda que mínima, este sentimento religioso, de religiosidade, a percepção, a intuição de que existia e existe um ser superior a nós, brotou. Então posso dizer que a religiosidade é uma irmã muito antiga. E esta irmã, apesar da idade que tem, é uma irmã com milênios, com milhares e milhares de anos, é uma irmã que apresenta alguns comportamentos paradóxicos. É uma irmã, apesar da idade, imatura em alguns aspectos, superficial, ainda não amadureceu o bastante. E, por outro lado, é uma irmã que se tornou muito engessada, muito dura, muito inflexível, estacionou em certos conceitos que se tornaram preconceitos, e como acontece com algumas pessoas idosas, esta nossa irmã, a religião, passou a ter dificuldades de ser flexível, de se adaptar, de evoluir, de modernizar, de acompanhar as descobertas que foram enriquecendo a humanidade. Nós temos esta irmã contraditória, velha, estacionária e imatura em alguns pontos, e por isso ela, a nossa irmã religião, até aqui não conseguiu cumprir bem a sua missão. Mais tarde, bem mais tarde, a irmã religião recebeu como irmã a ciência. E a ciência, como nós podemos observar na história, é ainda uma irmã muito jovem, que também até aqui não compreendeu bem o seu papel. E o que aconteceu? As irmãs religião e ciência, até aqui, não se entenderam e não se entendem adequadamente. A ciência não cumpre bem a missão dela, não cumpriu bem até aqui. A religião também não cumpriu integralmente bem a sua missão.
E as duas começaram a se anatematizar, a entrar em rota de colisão, e não se entendem. E por que este choque, esta colisão? Por vários fatores. Nós poderíamos dizer que as irmãs religião e ciência não se entendem por ignorância de uma ou de outra, por egoísmo, cada uma querendo ser a dona exclusiva da verdade, portanto, também por orgulho, a presunção de uma e de outra, a arrogância de uma e de outra, a soberba de uma e de outra. E, como sempre acontece numa família grande, como é o caso da família chamada humanidade, alguns irmãos deram razão para a ciência, outros irmãos deram razão para a religião, e temos a humanidade dividida. E por conta desta divisão, nós temos uma religião que não se interessa muito pela contribuição da irmã ciência, e temos a irmã ciência que não se interessa muito pela contribuição da irmã religião, como se ambas fossem inimigas, fossem adversárias e não estivessem a serviço do mesmo Pai, do mesmo Cristo e da mesma família universal. Claro que encontramos ilhas de cientistas votados e voltados para a religiosidade, como encontramos religiosos bem atrelados com a ciência, mas são ilhas, são exceções, porque a grande verdade é que a família humana está dividida. De um lado, os religiosos, de outros cientistas, e entre estes dois grupos, milhões de indiferentes. A ciência sem religião gera incrédulos, ateus, agnósticos. A religião sem a ciência forma intolerantes em virtude do orgulho, do egoísmo, da pretensão. Por que o fanatismo religioso intenso que encontramos no mundo? Por conta da presunção. Porque estes religiosos não querem buscar subsídios na ciência. Então, amados, o ideal seria, o ideal é e o ideal será, e isto vai acontecer, e começa a acontecer, que as duas irmãs se entendam e, entendendo-se, organize um campo em que as duas possam transitar pacificamente numa ajuda recíproca, para que as duas possam crescer, avançar, bem cumprir suas missões e auxiliar a todas as criaturas humanas. Dito isso, quero recordar para todos nós
em que consiste a missão da ciência. Somos espíritos encarnados, estamos na Terra. A Terra é governada por leis eternas, materiais, físicas. E a missão da irmã ciência é nos auxiliar na compreensão das leis que regem a vida na Terra. Não teremos tempo hoje, não é o objetivo da nossa palestra online, mas hoje, quanto precisamos da química, da biologia, da física, da matemática, na engenharia. Não precisamos ir longe, não. Basta pensar em um exame de laboratório tão comum na vida de todos nós. Sem a ciência, não teríamos hoje estes excelentes exames laboratoriais que dão aos médicos subsídios maravilhosos para que possamos tratar das nossas moléstias. O raio-x e as tomografias computadorizadas e um sem número de exames. Muito recentemente, uma pessoa amiga me ajudou mandando uma lista de exames para que eu providenciasse a fim de rastrear o meu cosmo orgânico, graças à ciência. Portanto, a ciência é necessária, tem o seu papel. E o papel da ciência não rivaliza, não compete com o papel da religião. E em que consiste a missão da religião? Dar-nos a conhecer as leis espirituais. A religiosidade, eu disse, é instintiva, é inata. Deus inoculou este sentimento em nós. A criatura precisa conhecer as leis materiais para bem viver na Terra, ter qualidade de vida, ter saúde, equilíbrio, harmonia. Mas esta mesma criatura precisa também cogitar da espiritualidade da sua vida. Nós somos um espírito imortal em trânsito pela Terra. E com a desencarnação ou morte, o espírito retornará à pátria espiritual. E este campo de pesquisa não é da ciência materialista. Este campo pertence à religião. Portanto, não cabe à religião imiscuir-se no campo científico, como também não cabe à ciência materialista arrogante, presunçosa, negar Deus por conta dos equívocos cometidos pelas religiões até aqui. A religião, pois, não cumpriu bem o seu papel até aqui de dar-nos a conhecer as leis espirituais, e ela, então, fragilizada em si mesma, fica atacando a ciência, porque a ciência, pesquisando, aprofundando nos exames do microcosmo, do macrocosmo, das leis da natureza, percebe que certas colocações dogmáticas
engessadas da religião estão ultrapassadas, são equivocadas. Ciência e religião precisam se entender, se darem apoio recíproco e caminharem juntas, sem ciúmes, sem inveja, sem rivalidade, sem competição, sem despeito, sem nada. Mas como a ciência vai se unir à religião? Se o campo da ciência é específico, como a religião vai se dobrar à ciência? Como uma e outra vão se render humildemente à necessidade do diálogo, do entendimento? E assim nós compreendemos, internautas, uma das razões pelas quais o Espiritismo está na Terra. O Espiritismo é um irmão, nesta linguagem parabólica, simbólica, o Espiritismo é um irmão da religião e é um irmão da ciência. E ele chegou no século XIX com a intenção de apaziguar os ânimos das duas irmãs muito teimosas. O irmão Espiritismo, em que pese tenha surgido de maneira organizada por Allan Kardec no século XIX, como consta da questão 145 do Livro dos Espíritos, é um irmão também muito velho. É um irmão tão antigo quanto o sentimento de espiritualidade. E este irmão, linguagem parabólica, por favor, peço compreensão. Este irmão muito velho voltou para a Terra no século XIX, reencarnou, digamos assim, para atrair ao seu coração, à sua inteligência, à sua razão, ao seu equilíbrio, ao seu discernimento, as duas irmãs rancorosas, extremistas, orgulhosas, egoístas. Vamos pensar num abismo. De um lado estava a ciência, de outro a religião. O Espiritismo é uma ponte. No inglês, um link. É aquela ponte que vai permitir à ciência atravessar esse abismo na direção da religião e vai permitir à religião atravessar esta ponte na direção da ciência. E a ciência perceberá que não tem nada a perder, nada a temer em admitir a espiritualidade. Pelo contrário, ganhará e muito. A religião, através deste traço de união, que é o Espiritismo, este irmão carinhoso, a religião vai perceber que também ela não tem nada a perder com a proximidade com sua irmã ciência, também, muito pelo contrário. A ciência ganhará com a espiritualidade, ela não vai se desautorizar, ela vai se reafirmar. A religião, abrindo mão de algumas teimosias, de alguns caprichos, vai perceber que a ciência não é uma inimiga, a religião cedendo em alguns aspectos e abraçando
aspectos apresentados pela irmã ciência, a religião ganha em racionalidade, em coerência, em lucidez, em equilíbrio. O Espiritismo veio dentro do enfoque deste estudo trabalhar para que a humanidade, para que a família humana tenha uma ciência religiosa e tenha uma religião científica de mãos dadas. Esta a missão do Espiritismo. Por isso, o Espiritismo faz o que a religião, até o século XIX, não conseguiu fazer: dar-nos a conhecer as leis espirituais que regem a vida do espírito. As leis físicas são eternas, as leis espirituais também. As leis físicas são imutáveis, as leis espirituais também. Allan Kardec, com a pleiade de espíritos superiores, através de um número incontável de médiuns, demonstrou a existência destas leis espirituais. E não só isto, mostrou que a espiritualidade interfere na materialidade. Em outras palavras, o Espiritismo demonstra, isto estudaremos melhor no capítulo 2 do Evangelho, o Espiritismo demonstra que o espírito é imortal e na sua imortalidade se comunica com os espíritos encarnados, que estes espíritos desencarnados influenciam as nossas vidas e, como consta das questões 456 e seguintes de O Livro dos Espíritos, esta influência da espiritualidade na Terra é inquestionável. E como está dito na questão 459 e outras, os espíritos influenciam muito mais nas nossas vidas do que supomos. E aí nós vemos que há perfeita compatibilidade entre as leis materiais que estudam a vida física e as leis espirituais. Ainda numa outra oportunidade, dentro da minha pequena capacidade, vamos conversar aqui sobre medicina e espiritualidade. Há pesquisas demonstrando que praticamente todas as doenças orgânicas têm um fundo emocional, têm um fundo espiritual. Vejamos, o espírito interferindo na matéria. E é por isto que a parafernália tecnológica nem sempre consegue detectar o problema, porque o problema existente está radicado na alma. Não há ainda tecnologia que nos permita perceber a mágoa enquistada no espírito, o ódio, o rancor, o mau humor e outros estados emocionais mais.
mas estamos caminhando para isto. E uma notícia maravilhosa: há mais livros na humanidade estudando medicina e espiritualidade do que livros abordando sobre a importância de se cuidar do corpo orgânico. Olha que notícia fantástica. Hoje há muito mais pesquisas mostrando a associação entre espírito e matéria, a importância do espírito para o corpo, a importância do espírito na doença ou na saúde, do que livros falando da higiene corporal, da forma ideal para o corpo. Então, queridos, nós temos hoje pesquisas maravilhosas, cientistas debruçados para pesquisar e demonstrar a existência científica de Deus. Na década de 50, surgiu um grande cientista, Ian Stevenson, com seu livro famoso, 20 casos sugestivos de reencarnação. Há décadas, os Estados Unidos da América do Norte patrocinam pesquisas para demonstrar a existência da alma sobrevivendo ao corpo. E há empresas no mundo patrocinando a mesma pesquisa. Não citaremos aqui nomes, mas há empresas patrocinando pesquisas em torno da demonstração científica da imortalidade da alma. Mas quando chegarmos no capítulo 2, pretendemos nos fixar melhor neste ponto. Podemos, portanto, dizer que Jesus é, sem contradita, o maior cientista e a maior espiritualidade de que temos notícia. É o maior cientista de que temos notícia. E o nosso tempo está se esgotando, mas hoje quero compartilhar com você rapidamente alguma coisa do livro O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier. As primeiras 114 questões deste livro, Emmanuel dedica-as a fazer um link, uma ponte, um estudo entre as ciências e a doutrina espírita. E aqui, vamos ver se localizamos agora, ele vai falar das ciências fundamentais, que são a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia. Ele vai falar das ciências abstratas, mencionando algumas, vai falar das ciências especializadas, das ciências combinadas, das ciências aplicadas, em 114 questões. E, evidentemente, não é agora que vamos nos debruçar sobre isto. Mas eu trago para nós a questão 1 do livro mencionado. Tem o Espiritismo a absoluta necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico
é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. O Espiritismo necessita da ciência. Não teme a ciência, mas o Espiritismo não fica de joelhos para o materialismo. Respeita a ciência, admira a ciência, acata-a no que ela tem de boa, de honesta e verdadeira, quando está a serviço do bem. Emmanuel escreveu isto durante a Segunda Grande Guerra Mundial, quando estavam colocando a ciência e a tecnologia a serviço do ódio, da ambição, da exploração, da destruição. Daí a veemência, a clareza com que ele coloca isto. O Espiritismo respeita a ciência, reconhece necessitar dela, mas Emmanuel afirma, e eu concordo com Emmanuel, e todos nós, os espíritas, precisamos concordar com Emmanuel, que a ciência precisa muito mais do espiritismo do que o espiritismo da ciência. Porque a ciência humana, material, física, conquanto respeitável, é limitada. Segue a criatura até o túmulo. Quando a tampa do túmulo se fecha, a ciência humana se cala, porque ela não tem mais contribuição nenhuma a dar. O Espiritismo contribui com a criatura humana na Terra. E onde a ciência humana para, no túmulo, ali começa a ciência espírita, demonstrando, através da mediunidade bem orientada, a indestrutibilidade da alma, que prossegue na imortalidade, no seu esforço de crescimento e de aperfeiçoamento. Nossa gratidão à ciência, mas também e sobretudo a nossa gratidão à doutrina espírita, que alia a religião tradicional, ortodoxa, iluminando-a, libertando-a dos atavismos, que faz luz para a ciência, unindo-as e ensejando-nos as duas asas do equilíbrio que necessitamos para evoluir. Precisamos do conhecimento, mas precisamos do amor, da sabedoria, para que através destas duas asas possamos voar livres na direção do porvir que nos aguarda. Mas, espíritas, recordemo-nos do que está em Jesus no lar. Aquele que ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. O saber é necessário, imprescindível, mas amar muito mais. Aquele que ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Ou ainda o pensamento de Chico, num outro momento. Quem sabe pode muito, quem ama
pode mais. Quem sabe, pode muito. Quem ama, pode mais. A doutrina espírita vem para dizer que o conhecimento não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para a consecução de uma finalidade maior, que é conduzir-nos ao amor, o sentimento por excelência. E como diz Emmanuel, o exercício do verdadeiro amor não cansa o coração. O exercício do verdadeiro amor não cansa o coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo sempre e a todos nos abençoe.